sem Ah, querer não. ser, assim, sem querer fazer brincadeira de mau gosto, mas esse botão é meio baiano, assim. Tá. Sim, mas é As de mau gosto. brincadeiras. O pessoal agora não pode brincar mais com isso. A gente Não, brincava não muito. pode. Agora É. acabou, acabou. Mas não acabou o Só pode portal dizer o meu rei. caifado.net. Meu rei, Pode dizer o meu rei. Que coisa mais isso. linda, meu rei. Pois Mas é. é outro tipo de brincadeira. Não, não Até o pode gelo falar. baiano a gente não pode mais usar, porque, meu Deus, tem que dizer que é gelo brasiliense. Eu estou em Brasília. O gelo baiano é É. quando eu estou na Bahia. O gelo. No Rio não tem gelo. Aliás, o carioca chama de gelo baiano. O que que é esse gelo baiano? O que que é isso? É aquele divisor de concreto que bota assim no meio da estrada ou da rua para dividir as Ah, o mãos. paralelepípedo? Aquele grandão de concreto. Uai, não Fica no sabia. meio, em vez da linha pintada no chão, tem lugares perigosos onde se ergue o gelo baiano. Bota-se aquela sequência daquelas estruturas de concreto. Aquilo chama gelo baiano? No Rio de Janeiro, é gelo baiano. Cuidado com o gelo baiano. É claro que quando o pessoal fala nisso, não tem ninguém pensando na Bahia nem em baiano. Foi só um termo que pegou. Mas hoje em dia, até as expressões que pegaram e que a gente fala sem nem lembrar do que está falando, é só uma expressão, mas para muita gente tudo virou ofensivo, não é? É, não pode falar. Então, como eu não estou aqui para ficar provocando ninguém, Isso outro aí. dia eu levei uma bronca, eu te falei, da Helena, que Ah, eu fiz um post no Instagram, hum, assim, ingênuo, rapaz, eu estava na maior pureza de coração mesmo fazendo um post. Uma menina bonitinha, moreninha, magrinha, esguia, foi andar no meio de uma manada de elefantes. Não sei se você chegou a ver esse post que eu hum, fiz no Instagram. Foi semana passada. Ela foi andar no meio da manada, aí um elefantezinho assim, na puberdade, quando viu aquela menina que também era uma jovenzinha, ele veio e deu uma trombada assim nela, ela caiu, porque uma trombada de um elefante pequeno, adolescente, é poderosa. Ele é. deu aquela trombadinha, ela caiu e ele foi, ela botou as pernas em cima delas da frente, foi abaixando as de trás num gesto de instinto sexual, para produzir, para possuir a fêmea. Hum. E eu botei lá, impressionante como o mamífero já nasce sabendo institucionalmente como é que as coisas acontecem. E ele, para ele, provavelmente o odor feminino teve mais forte do que a forma. Teve mais força do que a forma. Ele sabia que não era uma aliá, uma elefantinha. Sabia que Hum. era um ser de outra natureza. Mas o cheiro feminino que exalou para ele, imagina, ele é um bicho da tromba. Então ele sente cheiro mais do que tudo. Deve ter gerado uma atração que foi esse instinto natural, botar e se agachar como se fosse a elefantinha. Aí a mãe veio, deu uma trombada nele assim, jogou ele para o lado e botou o pé e separando a menina dele, a menina levantou e saiu correndo. Eu achei aquela mãe maravilhosa. Depois eu me arrependi de não ter botado no post a ação da mãe, não é? Louvando a mãe, talvez eu não tivesse recebido recriminação. Mas como eu me admirei do instinto animal de um mamífero contra um outro mamífero com aquele instinto de natureza sexual tão precoce e fora da espécie, foi tão interessantemente chocante para mim que eu louvei ou afirmei esse tipo de fenômeno. E aí eu postei e saí, né? Eu não fico olhando. Hoje em dia eu ainda respondo muita gente em alguns posts, mas no geral não dá. E eu tenho visto o alcance, a quantidade de comentários. Tem dias que é impossível, tem posts que geram
mais de 1.000, 2.000 comentários. E o alcance é de milhares de pessoas, então fica meio difícil. Mas a Helena passou por lá, aí na mesma hora me chamou. Vô, que é isso, vô? Tem um monte de mulher lá chocada, dizendo que isso não se faz, que isso é um estímulo à violência, ao estupro. Eu fiquei chocado. Falei, meu Deus, o pessoal está vendo assim? Como eu estou descontextualizado. Antigamente era só uma observação, mas não era uma indução, nenhuma sugestão, nenhum aplauso ao elefantinho, viva o elefantinho entesado, não. Mas eu falei, fica fria que eu vou tirar do ar agora. Fui lá e excluí. E estava com milhares e milhares de visualizações, a maioria eram só achando engraçado, mas se tiver 20, 30 no meio de milhares falando coisas ruins, às vezes já choca tanta gente, porque tem gente que vai ver para ficar chocado com os que ficaram chocados. Uhum. E no caso da minha neta, não, é o amor por mim, é o senso de proteção, de dizer, não dá abertura para esse pessoal ruim ficar falando mal de você, tira isso daí. Eu tirei na hora, né? Mas Deus sabe a intenção do meu coração qual foi. Mas hoje em dia as coisas andam muito, muito diferentes. E aí, Braulio? Ô, Caio, você não acha que o sarrafo está muito alto, não, para esse tipo de coisa? Ou você acha que Eu é acho por que aí? faz parte do exagero natural, Uhum. porque não dá para equilibrar quem viveu tanto tempo oprimido, oprimida, pedindo que isso inicie já com equilíbrio. Na velocidade de um apagador, né? Não, não é. Não tem Então, como. foi tanta pendulação, unipolaridade contra as mulheres e os outros que são objeto de preconceito, tantos milênios, porque a gente não está falando de uma geração, nem de um século, nem de dois, a gente está falando do histórico da Idade da Pedra para cá. Isso. A gente está dos primeiros hominídeos até o Homo sapiens sapiens, até o Homo pseudo-God, pseudo-Deus, que é esse Homo tecnológicos. Mesmo no meio da mais alta tecnologia, a brutalidade, o machismo, a primitividade horrorosa, o feminicídio, o espancamento, o homem não sabe o que fazer com o fato de que a grande capacidade desses dias não é a dos músculos. O músculo, a força do macho, que foi o que moveu o mundo até aqui, era o mundo de Arquimedes, me dei uma alavanca e eu moverei o mundo. A força de Atlas, isso tudo passou. Hoje em dia o poder é da inteligência, é da cultura, é da aprendizagem, é não só do QI, mas do QE, é da capacidade de resolver, de se virar, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de lidar com várias atividades paralelas que necessariamente não se comunicam. E as mulheres estão fazendo isso há milênios. E quando nós entramos no início do século XX e depois de 1940, especialmente depois da guerra em diante, da Segunda Guerra, houve uma explosão nas oportunidades para as mulheres, capitaneadas na Europa por Simone de Beauvoir, nos Estados Unidos pela Eleanor Roosevelt e a geração dela, foi o que iniciou o processo de contestação e de afirmação da feminilidade como expressão de igualdade com os machos, com os homens, e que acabou se transformando em feminismo.
deu uma barrigada nos anos 80, nos anos 90 deu uma diminuída e voltou a crescer de 2010 para cá, mais ou menos. E nos últimos 10 anos tomou uma força enorme, até porque, deixa eu dizer isso para ninguém se equivocar, a força que isso ganhou nos últimos 10 anos foi exatamente proporcional ao crescimento machista, de misógino e violento e agressivo dos homens nos últimos 10 anos, e eu estou especialmente falando deste país, aonde as expressões de antagonismo, de disputa com as mulheres, foi crescendo. E aonde a sobressalência e sobreexcelência das mulheres se manifestou. Especialmente quando começaram a haver divórcios de casamentos curtos, que geraram um filho, 2, 7, 8 anos de casado, divorcia. Aí o cara, que é quem mais ganhava dinheiro na casa, volta para a casa da mãe sob o argumento de que está pagando pensão para os filhos e, às vezes, dando uma ajuda inicial para a ex-esposa. Aí parece que o dinheiro que ele deixa lá não dá para ele viver sozinho, vai morar na casa do pai e da mãe. E, às vezes, fica lá para sempre. A mulher raramente volta para a casa de pai e de mãe. Pega os filhos, baixa um pouco o padrão de vida, faz tudo caber no orçamento, trabalha, faz segundo emprego, chega em casa, cozinha, prepara, alimenta os filhos, prepara lanche para o dia seguinte e comida para o dia seguinte, tudo. E ainda estuda com as crianças, ainda prepara as coisas do trabalho. É incomparável. É incomparável, sinceramente, uma mulher produtiva, que tem essa gana de cuidar bem da vida, de si mesma e dos filhos, deixa a maioria dos homens no chinelo, e é naquele chinelo furado. Não dá nem para competir. Aí o que o cara faz? Na cabeça ele é ruim. Na inteligência ele não se desenvolveu, ele aprendeu só mecanismos de funcionalidade, não se interessou por mais nada e se conteve e se acomodou cedo na existência. No que diz respeito à afetividade, ele nunca deu a mínima. Ele sempre disse que amar filhos, cuidar de filhos, ser carinhoso com filhos, tudo isso era o papel da mãe. Ele não dava isso para as meninas não ficarem muito carentes de homem cedo, não tratava os meninos com esse carinho e toque e afeto para o garoto não ficar efeminado, e dizia que tudo aquilo que, por exemplo, eu sempre achei que era meu privilégio de pai ser, sem nenhuma diferença com o que uma mãe faz, era o meu privilégio de pai, que foi o que eu aprendi com meu pai, que me tratou de uma maneira como raramente um pai trata um filho e uma mãe trata um filho. Ele me tratou como um ser humano, trata aquele a quem gerou com toda a maravilha que possa trazer. E esse foi o compromisso que eu aprendi. Mas aí eu comecei a ver que só sobrou para os homens a força. Porque nas outras áreas, os homens, na maioria das vezes, foram vencidos. As mulheres estão mais preparadas, têm mais cursos superiores, têm mais gana, têm mais vontade. Pelo desprezo que sofreram, elas participam da competitividade com interesse de autossuperação incomparável, e a capacidade delas de fazerem coisas que homens não conseguem fazer simultaneamente é chocante. Eu sei porque eu tive, no curso da minha vida, milhares de funcionários,
E quem conviveu comigo sabe que eu preferia infinitamente mais ter para cada homem trabalhando comigo pelo menos 3 mulheres, e não era por preferência estética, era por preferência funcional. Essa história de que a mulher engravida e para de trabalhar é um pretexto mentiroso, cretino e safado para advogar a não igualdade de ganhos. Porque uma mulher, mesmo grávida em casa, frequentemente dá um retorno para o trabalho superior ao que o marido, que não teve o filho, dá, porque hoje em dia ele também tem um tempo de descanso com a puérpera, com a esposa que deu à luz, e ela mesmo ali dá retornos muito mais efetivos do que ele, que não pariu ninguém. Então, o que sobrou para os caras? Força bruta, agressão. Aí escreveu, não leu, o pau comeu. A arma da casa é deles. Eles é que dizem, eu aqui é que mando. Fica todo mundo calado, querendo expressar opinião que não pode. Esse cara vai se isolando, vai se burrificando, vai se estupidificando, vai se tornando indesejável e vai se atrofiando. Vai se tornando cada vez mais um candidato a concurso de ogros. E nada mais do que isso. E esse é o mundo no qual a gente está vivendo, onde a gente assiste o crepúsculo do macho, que é uma expressão cunhada pelo Gabeira na década de 80. O crepúsculo do macho. Já era perceptível naquele tempo. Hoje em dia, todavia, está escancarado. É o que a gente experimenta na civilização humana, o crepúsculo do macho. Mas e aí, Braulito? Hein, Braulito? Eu não estou te ouvindo. É o que me lembrou o Cabra Macho, que é o que a gente vai anunciar aqui agora. Aí, então, para resolver esse babado todo, Caio Fábio exclusivo na muleira, Caião. Vamos ver? Amém. Vamos. Tá aí, ó. É só entrar aqui, portal caiofabio.net, beleza? Clica aqui, ó. Tem o ícone aqui do Cabra Macho em evidência e tem o Caio Fábio exclusivo. Você pode clicar aqui ou no ícone do Cabra Macho. Eu vou clicar no Caio Fábio exclusivo e o Cabra Macho tá aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Só clicar aqui, abriu e entrou. Procura-se um homem. É esse homem aí de tanto que você está falando, esse homem que você está falando. Olha ele aí, ó. Então, para fazer o curso de virar homem de verdade, é só clicar em eu quero. Valeu ou não? E eu digo que as mulheres devem comprar esses cursos e levar para casa, porque se você vai esperar do marido essa aquisição, o negócio tá tão ruim que o cara diz, eu não quero nem saber qual é o meu gap, qual é o fosso que me separa de um verdadeiro homem. Mas é aquele mesmo de Diógenes de Atenas, que saía com aquela lâmpada ao meio-dia, aquela lâmpada com uma chama dentro do candeeiro dele, e ele saía por Atenas assim ao meio-dia, botando isso aqui no rosto dos homens, chegando e dizendo, e aí as pessoas perguntavam, o que procuras? O que tentas achar? E ele com a luz na cara do homem dizia, eu estou procurando um homem, mas não acho. Estou procurando um homem, mas não acho. É nessa situação que a gente está agora aqui, procurando um homem, mas não acho. Então, você, minha amiga, assista com seu marido, diga, olha, você quer fazer uma coisa por nós? Vamos assistir o Cabra Macho juntos. Você pode estar experimentando qualquer que seja o problema conjugal da sua vida, ele vai ser tratado lá.
de falta de sexo e relações sexuais, e a mulher que nunca aprendeu a gozar mesmo, só teve aflicetas rapidinhas, vai aprender. O homem que sofre de ejaculação precoce ou de outras coisas vai aprender a retardar, a dar prazer, a gostar de todas as preliminares libidinosas e de voltar a beijar na boca gostoso e um monte de outras coisas. Vai saber o que o livro de Cantares ensina, como aquilo ali não é alegoria para Deus e Israel, nem Cristo e a igreja, é para você e sua mulher aproveitarem tudo. Então entra aí e tente ajudar seu casamento. Tem gente que diz, né? Eu atendo hoje em dia muita gente que me fala o seguinte, assim, com voz baixa, mas muita gente, mulheres e homens, e diziam: nosso casamento não estava legal, então eu dei para o meu marido a ideia de trazer uma amiga solteira para esquentar nossa relação. Aí eu fico tentando ouvir até o final sem dizer nada, né? Fico calado. Aí eu digo: e qual foi o resultado? Melhorou a relação? Mas, não, ele se apaixonou por ela. Eu digo: ah, tá. E agora? E agora? A gente ainda não se divorciou, mas ele não transa mais comigo. Ele só está em casa. Como às vezes eu vejo o oposto. Meu marido pediu para apimentar a nossa relação, para eu fazer alguma coisa. Aí eu levei uma amiga minha muito querida, muito, muito, que eu amo de paixão. E aí ela fazia carinhos em mim, me libidinava, enquanto ele se introduzia nela. E o que aconteceu é que eu me apaixonei por ela e ela por mim. Eu agora não aguento mais aquela invasão penina do meu marido. Eu estou apaixonada pela minha amiga. Não vejo a hora de deixar tudo e viver com ela. As pessoas ficam achando que o que apimenta um casamento, muitas vezes, é um swing, é ir a uma casa de swing, fazer um homenagem, fazer um trisal, fazer um quatrilho, todas essas idiotices, sem saber que a alma continua primitiva. A pós-modernidade não mudou a alma humana. A alma continua querendo carinho, exclusividade, fidelidade, seja na relação de uma mulher contra a mulher, de um homem com um homem, de um homem com uma mulher, todo tipo de relações. No fim, só diz que não quer fidelidade quem de fato sabe que não terá fidelidade e não dará fidelidade. Mas todo mundo que entra sério, amando, quer fidelidade, quer exclusividade, quer que um seja do outro, não importa o nível da relação. E a maioria absoluta sabe isso de mim, e sabe isso de si, e sabe isso da vida, aprendeu na vida. Então, não fique brincando de fazer teste com a variação de sexualidades e de experimentos, porque o que Deus criou, com certeza, é bom. Agora, o que você inventa, frequentemente, faz mal. Então, o cabra macho te ensina a lidar com isso tudo sem precisar inventar nada.